Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, a todos o nosso agradecimento para este momento, que é muito importante para todos nós. Quero agradecer aqui ao Dr. Walter Salfiati, que é o presidente da União Espírita de Iracemápolis, agradecer ao Tony pelo convite, pela confiança, que nos fez bastante feliz por podermos estar aqui hoje, nesta noite. Quero agradecer especialmente a Mateus, que é o técnico responsável por estarmos aqui, fazendo hoje o melhor que pudermos. Antes, porém, queridos amigos, depois dos agradecimentos, vamos então à nossa prece de abertura. Senhor de infinito amor e bondade, nós suplicamos ao Pai a Tua luz e a Tua orientação. Agradecemos, Jesus querido, que nos orienta a todo instante. Agradecemos a espiritualidade amiga, sempre presente, nos orientando, nos intuindo e nos protegendo. Pai, dá-nos a orientação necessária para que nós possamos fazer o trabalho que nos foi confiado. Pedimos também a fluidificação das águas que foram deixadas em todos os lares, para que possam, então, a espiritualidade amiga colocar o remédio necessário para cada um de nós. Graças a Deus. Bom, na noite de hoje é bastante desafiante falarmos, tendo em vista, que a humanidade vive dias tumultuados sob o império de uma pandemia viral, Covid-19, que confronta com as ideias materialistas, ideias que têm assolado a nossa humanidade, a violência, a insegurança, e por conta disto, às vezes, até duvidamos da fé cristã. Então, é um momento de resignificarmos a nossa existência, buscando no Cristo Jesus, no Cristo de Deus, para onde estamos indo, para onde queremos ir e onde queremos chegar. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, ou a um povo, ou a uma raça. Trata-se de um movimento universal, do progresso moral, uma nova ordem, e os homens que mais opostos lhe são, para ela trabalham o seu malgrado. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos desta geração presente, que se vai a passo de gigante. O velho mundo estará morto e apenas viverá na história. Como estão hoje os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros, com suas crenças supersticiosas. No capítulo 18, em A Gênese de Allan Kardec, Os Tempos São Chegados, no item 6, nós encontramos orientações belíssimas. Aliás, o capítulo todo,
da Gênese de Kardec. Então, nós devemos ter em mente e ter como meta, né, esse grande movimento de transformação desta humanidade. A fraternidade será, com certeza, a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, senão assente em bases inabaláveis. E essa base é a fé. Não a fé em dogmas particulares que mudam com o tempo, com o prazer, ou entre povos. Essa a fé que o Espiritismo faculta e que doravante será o eixo em torno do qual guiará o gênero humano. Quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares. Nós gostaríamos de falar, de nos lembrarmos, na verdade, né? Uma passagem de Jesus que está no capítulo 19, ou melhor, no capítulo 17 de Mateus. Mateus, ele registrou, Lucas também registrou e Marcos também. João não faz esse registro. Que é, Jesus estava sempre acompanhado dos seus discípulos, acompanhado pelos 70 ou pelos 500, sempre havia uma multidão em torno do Cristo. E certa feita, chegou um homem, postou-se de joelhos nos pés de Jesus, dizendo: Senhor, Senhor, cura meu filho, que está lunático, ora cai na água, ora cai no fogo. Na verdade, né, esses casos era muito comum. Os seus discípulos não conseguiram curá-lo. Então, Jesus diz ao homem: traga-mo cá. E assim fez o pai, aquele pai desesperado, não suportando mais ver o sofrimento do filho. Então, Jesus, que, usando todas as suas faculdades mediúnicas, vê que, embora o jovem desse impressão de uma epilepsia, porque quando desmaiava, espumava a boca, enfim, todas as características de uma epilepsia. Porém, não havia conhecimento na época. Então, Jesus, o pai, traz o filho até Jesus. E Jesus expulsa aqueles espíritos malignos que o perturbavam num processo obsessivo. E este fica curado. Logo em seguida, os seus discípulos vão até ele e questionam: mas Senhor? E ele os repreende duramente e diz: até quando estarei com vocês? Até quando? Então, Jesus sempre dava o exemplo da fé. A fé do Pai naquela súplica a Jesus, e Jesus, também com a sua vontade de curar, o jovem se cura. É muito interessante porque os discípulos estavam sendo preparados para continuar a missão de Jesus. Deus deu ao Cristo essa incumbência. Então, nós só temos que desenvolver essa capacidade da fé. O futuro
do progresso é individual, é solitário, indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Deus está conosco e nós estamos com Ele? No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Então, a nossa fé, amalgamada com o nosso conhecimento da doutrina, nos levará a realizarmos muito. E Jesus mesmo disse: vocês poderão fazer o que faço e muito mais. Mateus também registra esta passagem. Uma outra acepção entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, seja ela qual for. Estabelece um objetivo, né? E você, então, através do seu desenvolvimento da fé, a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim, ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar até lá. Buscai e achareis, de sorte que aquele que a possui caminha. A fé sincera, né, a fé verdadeira, é sempre calma, é paciente, né? É aquela fé que vai conquistando, construindo pacientemente. É uma fé que sabe esperar, né? Porque nem tudo o que nós queremos, nós podemos. Paulo já nos orienta, né? Eu posso, né? Eu quero, mas eu posso, eu devo. Então, o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, sabe quais são as nossas necessidades. Porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, temos a certeza de chegar ao objetivo visado. Então, essa fé verdadeira, essa fé paciente, né, é que nos leva às conquistas. Muitas vezes no caminho haverá renúncias, né? Haverá outros momentos de reflexão, de retomar o projeto e continuar, né? A fé vacilante, né? Tenta, não consigo, né? Como aconteceu com os discípulos de Jesus diante daquela situação de cura. Eles poderiam ter curado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. E aí, né? É aquela história. Você tem um projeto, você está trabalhando em algo e vacila. Um livro muito interessante que eu penso que deveríamos ler, todos, né? Principalmente aqueles que trabalham em casas de orações, Aconteceu na Casa Espírita. Ali nós temos o peso e medida do quanto nós vacilamos. Quando a estimula o interesse, né, julga suprir com a violência, a força que lhe falece. Então não é este caminho. A fé vacilante, ela vai levar-nos à derrota e não à conquista. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade, acima de tudo. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Por saber que, simples instrumento da vontade divina,
Nada pode sem Deus. Deus está no comando de tudo e de todos, desse universo, né? Se o rio chega até o mar, Jesus que o conduz. A presunção é menos fé do que o orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção, pelos malogros, né, que vamos experimentando. Então, olha que interessante, cedo ou tarde, aquele que é presunçoso, né, certamente ele está muito dividido e o orgulho sobe-lhe a cabeça e perde-se o seu projeto. Muitas vezes perdemos o projeto de vida. E é o que assistimos hoje na humanidade. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. O passe espírita, por exemplo, é uma ação magnética. E essa ação magnética, ela só terá êxito se houver fé do passista que está aplicando o passe e daquele irmãozinho que está recebendo o passe. Esta é a ação. Tiago, na carta, Tiago só escreveu uma carta, né? Mas no item 2, nos versículos de 14 a 17, então ele diz, a fé sem ação ela é morta. Então, para ocorrer o passe espírita, a cura através da fluidoterapia é uma ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. A responsabilidade, né, dos passistas é muito grande. Por quê? É necessário, né, embora ele seja o agente, né, o filtro, ele recebe as vibrações da espiritualidade amiga, essas vibrações amalgamadas com as suas vibrações, com a sua fé, o irmão que está ali recebendo o passe vai, muitas vezes, sair do passe curado. Entra com dor na sala de passe e sai, né, muito bem. Sai, aliás, deve sair melhor do que quando entrou. Me lembro, falando isso, de Madre Teresa de Calcutá. Ela diz que todas as pessoas que se aproximavam dela, que se aproxima de nós, deve sair, ir embora melhor do que quando chegaram, né? Então, a fé tem esse poder, né, de acolher, né, de aspergir amor. A fé, ela não entorpece, né? A fé é mãe de todas as virtudes, principalmente dessas duas irmãzinhas, que é a esperança e a caridade. A mãe de todas as virtudes. E o orgulho é a perversidade de todas os nossos tropeços. A fé, a esperança e a caridade, atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. Então, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. E olha a responsabilidade, velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas. A fé, esperança e caridade.
Esperança no sentido não de ficar sentado esperando, mas no sentido de que o exercício da fé desenvolve a esperança, desenvolve a mansuetude, desenvolve a capacidade de renúncia. E neste momento a sociedade necessita exatamente de tudo isso. Não é só da caridade doar alimento, da caridade de socorrer com uma coberta, né? Não. A fé vai desenvolver na humanidade essa esperança de dias melhores, essa esperança de uma sociedade mais fraterna. E a caridade? Caridade sem ação também não tem sentido, né? Nós podemos fazer campanhas de alimento, levar alimento para os nossos irmãos necessitados, principalmente nesse momento que estão desprovidos do seu trabalho, do seu sustento. Porém, a caridade maior é o amor. É levar aos corações aflitos a capacidade de desenvolver em si a esperança. Se nós observarmos, eu tenho fé, eu tenho esperança, sou caridoso, eu construo o amor. Porque o amor é um desenvolvimento, é um conquistar diário. E todo o processo como desenvolvimento é longo, né? Por isso devemos cultivar a mansuetude, a compreensão, as gentilezas, que está faltando tanta gentileza nesta humanidade. A gentileza do trato com o seu irmão, a gentileza de conversar com a planta, de não poluir os rios. Precisa tirar o homem da sua atividade para que os rios voltem à sua pureza, à sua viscosidade. Hoje, os gramados estão verdes, pradarias verdejantes, porque o homem não está em contato com ela. É lamentável. Deus criou o universo para todos nós, todas as formas de vida. Cabe a nós, através da esperança e da caridade, né? Na verdade, elas são consequências da fé. Porque se eu tenho fé, desenvolvo a esperança, a mansuetude, a compreensão, as gentilezas, o amor ao próximo. E formam com esta uma trindade, né? Inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor. Na fé é que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor. Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Percebam que essa palavrinha, né, esse monossílabo, a sua grandiosidade, a sua extensão. Chico Xavier é um exemplo do nosso tempo, muito próximo de nós. Exemplo de fé inabalável, de acreditar no outro, de amar. Quando alguém tinha uma queixa, uma reclamação, ele dizia: orai por ele.
E nós estamos num exercício, na tentativa de fazer esse movimento. Quando alguém vier até nós, olha, você viu? Ora por ele. Vamos juntos. Né? Se o nosso governante não é aquele que esperávamos, oremos por ele para que ele possa dar cabo da sua responsabilidade. Não é levantando os anátemas. Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Eu adoro ler Tiago. Tiago é belíssimo. Ele nos seduz. Eu sempre digo que, para mim, Tiago tem a aparência de um girassol. Cada pétala do girassol é um sentimento positivo que Tiago nos deixa. Né? Quando estiver em dificuldades, que tiveres que transpor montanhas, tenha fé, ore, desenvolva a mansuetude. Está registrado em Tiago, nos versículos 1 e 2, na carta dele. Então, cabe à humanidade a transformação. Tende, pois, a fé como o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação. Allan Kardec colocou tudo que está escrito, tudo que ele nos deixou, em checagem constante, num trabalho científico. O trabalho de Allan Kardec foi um trabalho científico. E ainda assim ele coloca: se a ciência discordar da doutrina, deixe a doutrina e siga a ciência. Então, não admitais a fé sem comprovação. Fé cega? Fé cega é filha da cegueira. Amai. Amai a Deus sem desfalecimento. Humanidade que hoje está sofrendo tanto. Que o Covid praticamente hoje já tem nome em cada família. Amai a Deus sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Está registrado também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, e isso que eu acabei de dizer está lá com um espírito que ele se identifica como José, um espírito protetor, 1862. Belíssimo e atual, atualíssimo. A fé divina e a fé humana. Já pararam para pensar? Se realmente existe a fé divina e a fé humana? Pois é, né? Durante muito tempo, a sociedade, a humanidade, acreditou que a fé divina estava nos dogmas, nas imagens, quando na verdade, não. A fé divina e a fé humana. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É como que Deus carimbou o nosso perispírito com a fé. No desenvolvimento, né, a nossa consciência é que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. Então, no homem, ela é inata. Né? A princípio, então, em estado latente. Né? Quando estamos num corpo tenro, né? Acabamos de nascer, ela está lá.
Mas a partir do momento que nós nos apropriamos dos conhecimentos, dos vocabulários, né? Quando em tenra idade, nosso pai, nossa mãe, os nossos cuidadores diz assim: vamos fazer oração, Papai do Céu? Então nós vamos o quê? Desenvolvendo no nosso querido a fé, né? E que ele cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então todos nós temos fé, ela está em nós, porém, muitas vezes nós não conseguimos trabalhar com essa fé por nós mesmos. A doutrina espírita, essa doutrina acolhedora, essa doutrina que não discrimina credo religioso, opção sexual, que não discrimina, não faz uma discriminação social, que a discriminação social é terrível. É ela que muitas vezes, através da materialidade, através dessa perversidade do consumo, se eu estiver usando tal blusa, vou me parecer com tal pessoa. E essa ilusão vai envolvendo a sociedade, né? E a doutrina espírita, ela vem exatamente despertar em nós esta fé de amor, esta fé de compreensão, essa fé de caridade, de acolhimento para nós mesmos, amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Então, é dessa fé que os discípulos de Jesus não tinham ainda desenvolvido. Essa fé que Jesus diz para eles, né? Que eles não estavam prontos. Eles estavam sendo preparados ainda. E todos nós podemos nos preparar, podemos realizar tudo aquilo que quisermos, pois Jesus, registrado pelos evangelistas, no capítulo 5 de Mateus, exatamente no Sermão da Montanha, no versículo 13 e 14, ele diz assim: vós sois o sal da terra, ou seja, vós sois aquele que vai temperar todas as relações da sociedade, desta humanidade. Mas ele diz também, no versículo 14, vós sois a luz do mundo. O que é ser a luz do mundo? Então nós temos esse compromisso, porque Jesus não perguntou se nós queríamos ou gostaríamos, ele disse, vós sois. Então nós temos esse compromisso, essa responsabilidade de sermos iluminados, de nos iluminar através dos teus ensinamentos. É só nos iluminando que despertaremos em nós essa fé que tanto necessitamos para auxiliar e transformar esta sociedade. E é através da fé, através da nossa ação, é que nós vamos ressignificar a nossa existência daqui para frente. Ó Pai de amor e bondade, nós agradecemos de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento esses momentos que aqui passamos. Muito obrigada a todos. Que a paz e a luz do Cristo os envolva. Vamos agora fazermos então a prece de encerramento deste momento. Convido a todos. Vamos fechar os nossos olhos para que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos, olhar no nosso íntimo, buscando o reino de Deus. Senhor, estamos aqui para agradecer. Para agradecer, Senhor, os pés que nos movem, as nossas mãos que são capazes do labor diário para a manutenção do corpo físico. Agradecemos, Senhor, pelos nossos olhos, que veem coisas maravilhosas, mas também veem as coisas feias e dolorosas. Muito obrigada, Senhor, pelo ar que respiramos, porque assim
nós podemos dizer a todo instante para o nosso corpo físico. Agradeça, agradeça, agradeça a Deus o ar que respira. Obrigado, Senhor, pela minha voz. Não é uma voz que canta, mas enquanto nós tivermos um sopro de vida, permita, Senhor, que eu possa falar desse irmão que nos deixou o caminho, que nos deixou a orientação, que nos deu todos os exemplos. Pai de amor e bondade, embora saibamos da nossa pequenez, nos colocamos, Senhor, diante de Ti para agradecer. Muito obrigada, Senhor. Que a paz esteja com todos nós. Que assim seja.